Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam muito bem. Fred Sem Edição. Se você não conhece, Fred Sem Edição é um quadro sem nenhum corte de edição. Estamos nessa quarta-feira. Fred Sem Edição costuma sempre ser na segunda, mas como estamos nessa fase de quarentena, eu falei, cara, vamos fazer vídeo nas quartas também, e a semana inteira sempre quando der, pra ter conteúdo e a gente poder se conectar e assim por diante. Como eu falei, é Fred Sem Edição e Fred Sem Edição não tem nenhum corte de edição. Então, ele tem uma intimidade maior, ele tem uma conexão maior, mas às vezes ele faz a gente ficar conversando e filosofando um pouquinho sobre os assuntos, que é quase um podcast em forma de vídeo, e eu gosto dessa energia e queria dividir com vocês. E hoje eu vou falar de um filme que você tem que assistir nesta quarentena. E esse filme tem que ser assistido não só porque ele é bom, mas porque faz a gente refletir muito nesse momento que a gente está vivendo. Sério, você tem que ver esse filme que se chama O Poço na Netflix. Antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também tudo na descrição tem o nosso grupo Telegram. Tem livros, meus 7 livros, eu tenho 7, vou lançar o 8º livro, porque eu sou escritor. Se você não sabe, às vezes chegou do nada porque eu quero ver o filme, o oposto, qual é a sua opinião? Eu sou escritor, eu não sou crítico de filme, eu só tô comentando porque é um filme que eu gostei e queria dividir com vocês. E essa é a energia mais importante de todas. E, além disso, claro, meu Instagram também, enfim, tá tudo na descrição se você quiser conhecer um pouco mais. E se você já tá aqui de sempre e fala, Fred, eu já te conheço, cara, não precisa ficar se explicando e quer ficar aí, maravilhoso. Mas não se esqueça que vai ter spoiler, tá? Eu não sou crítico, eu vou falar do filme inteiro, vou debater, vou entrar num consenso comigo mesmo, né? E vou começar a filosofar sobre o filme. Então, se você não viu o filme ainda, vai ver depois, vem pra cá, tá? Porque vai ter spoiler e o filme é legal a gente refletir. Não é nem só pro spoiler, mas refletir vendo, pra gente poder dialogar, pra gente conseguir achar profundidade nesses raciocínios. Esse seria um vídeo que seria interessante ser editado, porque às vezes eu vou lendo algumas coisas, eu anotei algumas coisas, mas como estamos nessa fase, eu acho que você tem tempo, a gente está conectado, e eu anotei algumas coisinhas, às vezes eu vou dar uma olhadinha para lembrar um raciocínio, para a gente debater. Mas o filme O Poço é um filme muito legal, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de um pouco de dificuldade de empatia com as pessoas, de muita gente egoísta, de entender o que está acontecendo na sociedade e como a sociedade estrutural é uma dificuldade para muita gente. O filme começa com o ator principal acordando num poço, que é um poço que tem vários andares e vai descendo uma plataforma de comida que as pessoas podem ir pegando e aí se alimentando. Então vai no andar 0, vai pro primeiro e vai sobrando comida para quem deixar até no andar lá embaixo. Como eu falei, eu não sou crítico de filme, então eu quero conversar para quem já viu, para quem já entendeu. Eu não vou falar o nome do ator, isso, aquilo, porque o meu objetivo é mais conversar de bar, sabe aquela coisa que você senta com um amigo e fala assim, cara, o que você achou do filme? Puta, achei isso legal, não achei? E assim por diante. Esse é o tom que eu quero dar e é o tom que a gente vai ter aqui, que é muito bom deixar claro. Então, o filme faz uma crítica totalmente à sociedade estrutural e mostra como muitas vezes a gente é obrigado a fazer coisas que a gente não gostaria, como a gente tem privilégios, como é que funciona a meritocracia e uma série de coisas importantíssimas para a gente entender e refletir sobre o que está acontecendo. Tá? É um momento ótimo, a energia do filme é uma mescla meio de Jogos Mortais com Parasita, com O Cubo. Já viram O Cubo? É um filme bem antigo, 1990 e pouquinho, mas tem uma sensação levemente parecida, então é uma mescla dos 3 filmes. Eu vi um pouquinho antes de almoçar, então tem uma coisa meio sanguinária, me dá um embrulhozinho, eu que não sou tão sanguinário, eu sou meio cagão pra filme terror, e eu me sinto assim um pouco enjoado quando eu vejo muito sangue, eu não sei porquê. Eu tenho um pouco isso, que é uma frescura minha, mas eu não sou médico, se eu fosse seria um grande problema, por isso que eu sou escritor. Posso matar as pessoas no livro, mas pessoalmente eu evito qualquer coisa que tenha sangue. Então assim, é um reflexo da sociedade, as pessoas começam no nível 0 e vai descendo, né, a plataforma de comida, quem comeu no 0 deixa pro 1, pro 2, pro 3 e assim por diante, até chegar no andar 50, 60, 70 e as pessoas não terem mais muita comida. Porém, se todo mundo comesse o necessário, teria comida até nos andares lá embaixo, que é o andar 333, que é o último que tem. A questão
é que se cada um comesse o seu, né, teria pra todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Que reflete muito a galera comprando 20 potes de álcool gel e 40 papel higiênico. Cara, você não precisa. Vai lá, compra um, dois, né, deixa pro outro, compra no outro dia. Ciclo não é pra agir como se fosse acabar o papel higiênico amanhã. Vai ter, vai, se ajeita, vai de acordo. Ah, eu moro sozinho, eu preciso de 4 rolos. Você mora com 2, você precisa de 6 rolos. Ou 3, ou sei lá a quantidade que for, mas não precisa comprar 35, né? Porque vai faltar para outra pessoa, que é um reflexo do filme. Se você come demais, não vai faltando para as outras pessoas. Então reflete muito a questão do egoísmo. E aí a gente vê um reflexo de estruturação social, porque no primeiro andar seriam como metáfora, né? Porque o filme é uma distopia, então a gente não pode achar tantas respostas matemáticas. Ai, como é que desce a plataforma? Ai, por que tal coisa? Por que não sei o que? É uma distopia e ele tem aval para poder ser aberto. E isso é muito importante nesse início, para não ficar fazendo perguntas que não tem muito a ver. Tipo, ai, como é que a plataforma desce? Porque ela meio que flutua mesmo, ela não tem uma roldana, nada. Então ela fica meio que vaga essa pergunta, mas ela não vale a pena pela distopia da história. Então quem tá no topo, quem tá em cima, seria as pessoas mais privilegiadas, muitas vezes os governantes, as pessoas que dominam a situação. E para você ver, e é uma metáfora que eu pensei junto vendo o filme, que muitas vezes é um sorteio, né? São 2 pessoas em cada cela, né? E vai sorteando. Às vezes você tá no 160, às vezes você tá no 4, às vezes você tá no 8, às vezes você tá no 208, 160, 130, enfim, o andar que for, é um sorteio. Então, muitas vezes, o que eu senti que gostaria de dizer é que a meritocracia nem sempre é correspondente só ao mérito que você tem. Porque às vezes você pode estar no segundo andar e você não lutou para estar lá. Às vezes foi sorte, a sua família tinha uma condição, aconteceu alguma coisa. Então você está, às vezes, no andar privilegiado, nem sempre é mérito seu. Entende? Tem uma questão muito de um pouco de contexto, né? Porque o que a gente fez para estar lá? Ah, eu tô aqui. Claro que perto da minha realidade, eu, Fred, sou um escritor, vendi mais de 500 mil de livros, legal, tal. Porém, eu tive português no colégio, eu tive tempo para ouvir música e escrever, eu tive várias coisas que não dependeram de mim, que foram privilégios que eu tive que me ajudaram a chegar lá. Então essa metáfora é uma metáfora que eu tirei desse filme, como eu falei, uma opinião minha, não é uma verdade absoluta, depois a gente discute aqui nos comentários. Então as pessoas que estavam em cima tinham essa meritocracia, essas pessoas estavam achavam que tinha essa meritocracia, eu estou no segundo andar, eu mereci, né? Além de, às vezes você pode estar embaixo, às vezes está em cima. E a questão é que quando a pessoa estava embaixo, ela ficava, não tem comida para comer, ninguém me ajuda. Mas quando ela ia para cima, né? Ela continuava egoísta. Ela, agora eu vou comer tudo que eu tiver a comer e dane-se os outros. De vez ter uma reflexão de compartilhamento, de falar, cara, eu sofri muito lá embaixo, agora eu não quero que os outros sofram como eu, que é uma noção de empatia. E eu sempre digo, empatia não é quando a gente tá no momento difícil. Perdão, empatia não é quando o outro tá no momento difícil. Só, tipo, um exemplo. Ah, o cara tá passando fome na rua, você deu um sanduíche. Beleza, você deu um sanduíche, mas você não tá passando necessidade. A empatia tem que ver quando você tá passando necessidade também e você vai doar pro outro. A empatia às vezes dói, não é sempre uma coisa fácil de ser decidida, né? Então o cara tava lá embaixo sem comida, quando ele vai pro topo, ele pensa, vou comer tudo que eu puder e dane-se a galera lá de baixo. E de vez pensar, cara, eu já estive lá embaixo e agora eu vou repartir, seria um pensamento legal. Até porque é uma coisa que eu, refletindo muito para a sociedade, tem muita gente que nasceu pobre, não teve condição e assim por diante, e acabou conquistando alguma coisa. E essa pessoa chega nessa linha de raciocínio e fala assim, eu mereci, foi meu esforço, eu consegui, quem quiser também consegue. Só que essa linha de raciocínio muitas vezes menospreza os outros e não faz eles evoluírem. No sentido desse, você imagina eu, vendi 500 mil de livros, sou um escritor, bem sucedido na minha área, em comparação comigo mesmo. E eu falo, eu sei como é difícil o mercado literário, eu sei como é difícil. Então você imagina que eu cheguei e falei assim, gente, eu consegui, consegue quem quiser e assim por diante.
Não deveria ser o contrário, meu raciocínio, falar assim, cara, gente, eu sei como é difícil e eu tô aqui para ajudar vocês, porque eu passei por tudo isso e agora eu quero democratizar esse conhecimento e não elitizar ele e dizer, eu consegui, quem quer consegue, é cada um por si. Não é porque eu fui uma exceção que eu preciso generalizar essa exceção, ao invés de democratizar esse conhecimento. Então isso é uma coisa que eu percebi e eu acho importante. Além do raciocínio de cada um podia levar um item. Então você vê como cada um levou uma coisa. Um levou uma faca, outro levou uma corda, outro levou o livro do Dom Quixote. Quem leu Dom Quixote sabe que ele reflete muito essa bondade, essa luta por uma certa igualdade. E talvez, metaforicamente, o carinha que tava dele, o mais velhinho ali, podia ser o Sancho Panza, tal, que não queria perder nenhuma oportunidade, tal. Mas aí fica a metáfora para quem achar o que deve ser. Outra coisa importante que eu anotei aqui, que eu fiquei percebendo, é a definição de bem e mal. Eu já falei para vocês que tem um livro chamado Os Homens Bons Fazem... Os Homens Maus Fazem o que os Homens Bons Sentem, que fala muito sobre essa questão do que é ser mal ou ser bom. Né? Onde define o mal? O cara que é o protagonista, ele é um cara bom, pensamentos bons, mas uma hora ele matou um cara e comeu carne humana. Não quer dizer que ele deixou de ser uma pessoa ruim, quer dizer que o momento propiciou aquilo. Então assim, ele não ia comer a carne humana, mas ele chegou num nível de desigualdade tão grande, num nível de... por mim, que algo superior fez eu tomar uma decisão que não é inerente à minha energia e à minha pessoa. Então essa desculpa de é só não fazer, você tem que estar lá e sentir isso para poder ter essa opinião. Então, muitas pessoas fazem no mundo situações e atitudes por uma falta de desigualdade. E por uma desigualdade, perdão, não por uma falta de desigualdade. Isso acaba sendo um contraponto importante para dizer que às vezes as pessoas tomam atitudes pela situação delas. Então é muito fácil a gente ter uma visão lírica do mundo quando a gente tá passando uma dificuldade. Então eu falo assim, os caras na prisão deviam fazer isso, mas vai lá você tá na prisão. Aí você vai pensar, não, mas eu não estaria nunca na prisão. Mas quem sabe um dia você estava dirigindo, mexendo no celular e atropelou alguém. Entende como o bem ou mal ele é uma vírgula? É assim que você define? Então a pessoa passou ali e vira alguém do mal? Então nem sempre a pessoa é do mal ou do bem. Às vezes ela faz atitudes erradas sem ser alguém do mal ou do bem. Então assim, ele cedeu ao sistema porque ou ele se corrompia ou ele morria. Isso tem um reflexo muito que a gente falou até eu lembro de uma frase do Drauzio Varela, que ele falou assim, o Brasil tinha, em 1990 e pouco, não lembro os dados exatamente, sei lá, 500 mil presos, 300 mil presos. Hoje tem 1 milhão e pouco. Melhorou a segurança? Então não é a solução, porque às vezes você vai botar um menino que vai ser corrompido, ou ele vai morrer ou ele vai ser corrompido, então você não tem muita decisão, entende como? Isso é muito mais complexo, mas eu só estou fazendo uma metáfora do que poderia ser e do raciocínio que eu cheguei. Então as pessoas às vezes não têm escolha, sabe? Ou elas têm uma escolha que é muito pior do que a escolha que elas fizeram, né? Então a pandemia que a gente está vivendo faz uma puta metáfora do que está acontecendo, do egoísmo, das pessoas comerem e não deixar para os outros as necessidades que os outros precisam de comida, de álcool gel, de assim por diante. A questão de as pessoas estarem em cima vão ter comida, vão estar bem, vão estar saudável, mas ninguém está pensando lá embaixo no morador de rua, no cara que está lá embaixo. Então isso tudo é uma questão boa de ser pensada e que eu acho que desenvolve muito durante o filme e faz a gente repensar. Como eu falei, é uma distopia, então a gente tem que se livrar de alguns fatos de compreensão para poder entrar nesse universo e poder entender. Então assim, quando o cara tava lá em cima, ele chegou no andar 5, 6, 7, lá não lembro qual que era o número, era acho que 6, acho, que era o bem de cima, né? E ele falou, agora que eu tô aqui em cima, eu vou quebrar o sistema, que deveria ser o certo. De vez dele ficar no 6º andar e falar assim, agora eu vou comer bem porque eu tô aqui dando esses outros, fala assim, cara, agora que eu tô bem, eu vou dividir com os outros. Que é a metáfora que eu falei da escrita. Agora que eu consegui, eu preciso democratizar e não elitizar isso. E não deixar cada um por si. E esse é um raciocínio muito importante no negócio. Tem muita gente que fala, não, ninguém é fudido por acaso. E a meritocracia, muitas vezes, ela não depende só de você. E quando depende, você consegue chegar num mérito por mérito seu, você tem que democratizar essa conquista
e dividir com as outras pessoas. E não falar, quem quer consegue, eu consegui, porque você não conseguiu. E você cria uma certa arrogância e um certo egoísmo e uma certa autoridade sobre um assunto que só distancia um dos outros e não aproxima. Então, deixa eu tô lendo aqui se tem alguma coisa mais importante que eu li. Eu escrevi tanta coisa aqui. Então, assim, e aí no final do filme, a gente tem várias sacadinhas, que daí a gente pode entrar numa grande conspiração, mas eu deixo pra você filosofar. Tem um cunho um pouco religioso, eu acho, metaforicamente, pelo fato de 333 andares, desses 333 andares são 2 pessoas por andar, seriam 666 pessoas, que seria o número meio do inferno, da besta e assim por diante. E além disso, tem o nome Messias, que eles citam lá no meio, o cachorro se chama Ramsés, também tem a questão de ele ser meio salvador naquela situação, também a citação do negro vai jogando a corda e ele tenta falar de Deus para poder ter ajuda. Então até que ponto ele está falando a verdade, que ele acredita mesmo, ou ele está usando esse subterfúgio de Deus para poder subir num andar acima? Também tem esse questionamento que eu achei uma coisa relevante. E a menina, naquele momento, a menina representa a esperança. E eu vi em algum lugar, que agora eu não me lembro exatamente onde foi num vídeo, eu não lembro exatamente de quem foi, que diz que tem aquela frase, a esperança é a última que morre. Por isso que a menina está no último andar. E ela é a esperança. Ela é a esperança daquela situação. E aí o desfecho é meio que ele, como um salvador, como um Jesus, um Messias, ou o que você imaginar, está salvando aquelas pessoas, dando o sinal e doando a vida deles, doando quem ele é em prol de algo superior, em prol de algo maior. Então, assim, o desfecho que ficou meio aberto, muita gente ficou meio assim, eu acho que quer dizer muito assim, será que as crianças vão mudar esse mundo? Será que aquela esperança, ou criança, ou esperança, aí você vai, cada um vai imaginar de uma forma, vai fazer uma mudança? Vai criar? Então eu acho que esse desfecho a gente não sabe, por isso que ele não é feito, entende? Então eu achei importante isso, e foi um filme que me fez repensar bastante. Eu espero que você tenha repensado um pouco também. Falei muito, né? Tô cansado de tanto falar. Mas foi mais ou menos o que eu pensei e o que eu senti do filme. Eu acho que vale a reflexão, vale a gente entender. É um filme forte, é um filme reflexivo e é um filme que nesse momento precisa ser visto. Eu achei. Então, veja, pelo menos. E é um filme curto, né? 1h20. Claro que você já cheguei nesse momento do vídeo, você já viu o filme, mas é curtinho, é um filme rápido de se ver. E é isso. Fred sem edição. Falei que tinha vídeo todo dia. E, cara, não tem nenhum corte de edição. É difícil manter a linha de raciocínio sem nenhum corte de edição. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Não se esqueça que estamos aqui todo dia. E não se esqueça também do Instagram, dos livros, do grupo no Telegram. Tá tudo na descrição. O que você quiser seguir lá, você dá uma olhadinha. Tá bom? Um grande beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo tudo de bom e até!